Louvado seja o Senhor, né? Pode aplaudir Jesus, Ele merece, Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Você pode sentar-se, querido. Eu queria meditar na palavra de Deus. A gente começou a estudar 1 Reis 19, falando sobre Elias, Eliseu, e eu quero continuar a estudar esses textos do Velho Testamento, agora no capítulo 20 de 1 Reis, onde vai contar sobre uma batalha. A palavra do Senhor diz para a gente em 1 Reis, capítulo 20, o seguinte: Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e estavam com ele 32 reis, com os seus cavalos, carros de guerra, e ele subiu e cercou Samaria, e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, e lhe disseram: assim diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. E o rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra ao rei, meu senhor, eu sou seu e tudo que tenho é seu. E os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad: quando enviei mensageiros que dissessem, a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã a estas horas eu tiver de enviar os meus servos até você, estes vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e meterão as mãos em tudo que você tem de precioso e o levarão. E então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata, o meu ouro, e não os entreguei a ele. Todos os anciãos de todo o povo lhe disseram: não lhe dê ouvidos e não consinta. E então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: diga ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pediu a este teu servo na primeira vez, porém não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: digam ao rei Ben-Hadad: quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu esta resposta, e quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas, e então ele disse aos seus servos: preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. E eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor: você viu toda essa grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. E Acabe perguntou: por meio de quem se dará isto? E ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. E Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. E então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, e eram 232. E depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo, embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E saíram primeiro os servos dos chefes das províncias, e Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. E ele disse: se vierem tratar de paz, prendam-nos vivos; se vierem lutar, prendam-nos vivos também. E os servos dos chefes das províncias e o exército que os seguia saíram da cidade. E cada um matou o homem contra quem lutava, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros.
O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos, os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. E então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: veja, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a um ano o rei da Síria voltará a atacar. O tema do capítulo 20 do livro de Reis é um tema interessante. Ele vai dizer para a gente: a obra de Deus não para. Diz para quem está perto de você, ó, a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Esse é o grande tema que está aqui no capítulo 20. Por quê? No capítulo 19, a gente vai encontrar o profeta Elias vivendo um tempo difícil emocionalmente. Ele se deprimiu, ele fugiu, ele se escondeu numa caverna. Deus foi lá, tirou da caverna, restaurou as suas emoções, deu a ele um aprendiz de profeta para substituí-lo, Eliseu. Mas nem Elias, nem Eliseu estavam prontos para os enfrentamentos que viriam. E eles somem de cena. Olha que coisa interessante. Eles somem de cena, mas a obra de Deus não para. Se você lembrar, no capítulo 19, Elias está dizendo: fiquei sozinho, não tem ninguém. E ele diz: olha, não é assim não, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos, não é? Diante de Baal. E agora começam a surgir alguns profetas que a gente não sabe o nome. Nesse capítulo vai aparecer até um discípulo de profeta profetizando, que a gente não sabe o nome. Por quê? A obra de Deus não para. A obra de Deus continua sendo feita. E o que está acontecendo é que o Espírito de Deus estava agindo de várias maneiras. Apesar da gente não saber o nome, apenas saber que eram homens de Deus, apenas discípulos de profetas, o Senhor continuava a pastorear o seu povo e conduzir a história, porque Ele não para de trabalhar. E o que esse texto vai ensinar é que o grande protagonista da obra é Deus. A missão é de Deus, nós todos somos coadjuvantes. É isso que esse texto está ensinando para a gente. E o nosso objetivo ao estudar o capítulo 20 de 1 Reis é destacar os principais ensinos, não de um profeta, mas do Todo-Poderoso para cada um de nós, porque Ele continua trabalhando na tua vida. Talvez você possa está perdendo alguém que tem uma influência muito grande na sua vida, abençoadora. Talvez alguém mudou de cenário. Eu me lembro uma vez que estava chegando na igreja, tinha uma senhora chorando na escadaria do templo, e eu perguntei para ela: o que está acontecendo? E ela chorava, e eu não entendi nada, porque ela disse para mim assim: é que a senhora que me ajuda lá em casa está mudando de cidade. Eu falei: mas essa mulher está chorando porque a empregada saiu, né? Eu não estou entendendo muito bem. E eu falei: eu não estou entendendo. Ela disse: não, pastor, ela não é só minha empregada, ela me ganhou para Jesus, ela me discipulou, ela me ajudou a levar toda a minha família para o reino de Deus, nós somos salvos por causa dela, ela é minha mãe espiritual, ela está indo embora. De fato, na vida da gente, às vezes acontece assim, algumas pessoas tão significativas saem de cena, mas a obra de Deus não para. Ele continua trabalhando na minha vida e na sua vida. E Ele continua nos ensinando. E quais foram os ensinos então desse Deus que estava trabalhando? O primeiro deles que eu quero destacar é uma pergunta que Deus vai fazer para a gente: por que eu devo dar a vitória para você? Por que eu devo dar a vitória para você? Às vezes você está buscando uma bênção, às vezes você está buscando algo especial de Deus, uma vitória espiritual, material, física, e Deus pergunta para a gente: para que e por que eu tenho que dar a vitória para você?
E essa é a primeira lição aqui desse texto. Chega o rei Ben-Hadad para conquistar Samaria, ele tinha tudo para conquistar, e nesse embate de guerra político, ele diz assim: olha, eu vou destruir tudo a ponto de ficar tanta poeira, que não vai ter como colocar nem na mão das pessoas, que vai se perder essa poeira. E aí o rei de Israel vai responder com um ditado popular daquele tempo: quem está vestido para a guerra não deve contar vantagem como aquele que já tirou a sua armadura depois da batalha, quando acabou a guerra. Não canta vitória antes de ganhar. Isso a gente já ouviu, né? Quando está jogando futebol e tal, etc. Por quê? Porque a arrogância não vence as batalhas. E o que a Bíblia vai ensinar é que quem vence as batalhas é o Senhor por nós. Deus é que nos dá a vitória. Mas por que Deus tem que me dar a vitória? Ou por que Ele vai me dar a vitória? Se é Ele que dá, se a vitória é dEle. E a resposta para essa primeira lição vem no versículo 13. A palavra de Deus diz assim: eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, você viu toda essa grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. A resposta a essa pergunta é que Deus nos dá vitória para que nós saibamos quem Ele é. Ele nos dá vitória para que eu e você saibamos, e as pessoas que estão à nossa volta saibam quem Ele é. Ele é o Senhor. A palavra que está aqui é o tetragrama em hebraico, Yavé. É aquele que existe, aquele que é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da vida e Ele é o Senhor da história. O que está retratado aqui, eu acho que ficaria bem claro para a gente se a gente fosse lá para o livro de Apocalipse. E lá no livro do Apocalipse tem uma cena incrível, onde tem um livro, que é o livro da história da humanidade. E esse livro da história da humanidade está selado. E aí o céu começa a chorar. Está lá no Apocalipse e diz: quem é digno de abrir os selos desse livro? E aí João está participando daquela visão, e ele entra naquele clima, olhando o céu, os anjos chorando, todo mundo ali preocupado, quem é digno de abrir os selos? E aparece a figura de Jesus ressuscitado, aquele que foi morto e ressuscitou. E ele então vai, toma os livros na sua mão, o livro da história na mão, rompe os seus selos e abre a história. Quem é que nos dá a vitória? O Senhor, aquele que tem o livro da história nas suas mãos, o Todo-Poderoso, o único que é digno de controlar todas as coisas. Por isso, as nossas vitórias dadas por Deus não são para o nosso orgulho, para a nossa exaltação, para revelar nossa inteligência, nossa sabedoria, nossa estratégia. Não são motivo de arrogância. Na verdade, o que está por trás aqui é justamente a arrogância de Ben-Hadad. Porque a Bíblia vai lá ensinar para a gente em Provérbios 16, verso 18, o orgulho precede a destruição, e a arrogância precede a queda. Então, qual é o verdadeiro propósito da vitória? Primeira coisa, é revelar a grandeza de Deus. Se na tua vida você não quer revelar a grandeza de Deus, Deus não tem nada a ver com a sua vitória. Você quer ter vitória? Revele a grandeza de Deus em tudo que você é e faz. Sabe por que Deus vai te dar a vitória?
porque Ele quer sustentar a sua fé e a fé de outras pessoas que vão olhar para você e dizer: vale a pena confiar em Deus. Se você não quer ser um testemunho para o mundo, Deus não tem nada a ver com a sua vitória. Se a sua vitória não glorificar o nome do Senhor, Ele não tem nada a ver com a sua vitória. Se a tua vitória não levar você a viver uma dependência total dEle, então essa vitória já virou derrota. Deus vai te dar vitórias para você entender que o impossível sempre é possível quando nós andamos no Senhor e para a glória do Senhor. Hoje, o Senhor quer ensinar a cada um de nós a ser vitorioso. E o grande princípio aqui que a Bíblia está ensinando é perguntar: por que Deus deveria me dar essa vitória? Talvez você esteja orando por uma coisa na sua vida. Talvez você esteja buscando algo especial de Deus. E a grande pergunta que você deve fazer para você mesmo é: por que Deus, o Senhor deveria me dar essa vitória? O que eu pretendo fazer com essa vitória? Muitos anos atrás, se você já leu O Contrabandista de Deus, você vai lembrar dessa história. Depois da Segunda Guerra Mundial, Europa destruída, a Holanda afetada pela guerra, Deus tocou o coração de um homem que morava a cerca de 50 quilômetros de uma determinada cidade, a pegar um fusquinha que ele tinha, um carrinho que ele tinha, e ele era um dos únicos que tinha um carro naquela região. E Deus falou para ele: você vai andar 50 quilômetros, porque eu te dei esse carro com um propósito. Você vai ensinar um jovem a dirigir. E todo fim de semana aquele homem pegava o seu carro, porque Deus tinha dado uma ordem para ele: pegar o seu carro e ensinar um jovem a dirigir. E ele ensinou o jovem a dirigir. E quando ele estava já dirigindo, Deus falou assim: sabe por que eu te dei esse carro? Porque esse jovem vai contrabandear Bíblias para trás da cortina de ferro, e o seu carro vai ser o veículo que eu vou usar. Você vai lá e dá de presente para ele o carro. E lá vai aquele senhor, leva o carro e entrega o carro. Ajuda ele a fazer um fundo falso no Fusquinha. Você lembra que o Fusquinha tem um chassi, né? Que é uma chapa de metal. Ele fez uma segunda chapa de metal, colocou as Bíblias lá dentro. E aí André, o chamado irmão André, andava pela fronteira, abria o fundo falso, entregava as Bíblias, voltava, ia e voltava. Porque Deus tinha dado uma vitória para um homem, um carro. Mas o carro não pertencia a ele, o carro pertencia ao Senhor e para a glória do Senhor. Para que Deus tem que te dar aquilo que você está pedindo? Como é que isso vai glorificar o nome de Deus? De que maneira isso vai levar você a viver um testemunho mais contundente da graça de Deus? Esse é o segredo que está aqui no texto. Deus deve dar a vitória e vai dar a vitória se a sua resposta de vida for uma entrega total. Para que tudo que ocorra com você seja para a glória do seu nome e para demonstrar às pessoas que as suas maravilhas estão mais perto daqueles que buscam o Senhor e se entregam para viver para a glória dele. O grande problema é que às vezes o centro da vitória que a gente está buscando não é Deus, sou eu. E enquanto você estiver no centro, Deus não tem nada a ver com isso. Você está entendendo? É por isso que Tiago vai ensinar um princípio para a gente, que está lá no capítulo 4, versículo 3.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Mas se a gente tiver de coração aberto para desejar que Deus seja glorificado com tudo que temos e somos, nós vamos poder oferecer a nossa vitória para Deus, e Ele vai ser glorificado. E também a gente vai ser capaz de entender algumas coisas que a gente não gosta muito, que talvez eu tenha que oferecer a minha vitória para aquele outro que vai glorificar mais a Deus do que eu posso glorificar. Está entendendo? Por quê? Porque o centro não sou eu, o centro é o Senhor. Vamos pensar no futebol? Tem jogador de futebol que é fominha, que só ele quer fazer o gol. E às vezes tem um que está na cara do gol e ele quer fazer um gol mirabolante. E o time perde a oportunidade. E todo mundo vai olhar e vai dizer assim: puxa vida, a gente podia ter ganhado esse jogo se você tivesse passado essa bola. E às vezes você tem outro jogador que tem aquela visão de campo, que não está tão preocupado se ele que vai fazer o gol, mas ele coloca a bola no pé, no lugar certo para fazer o gol. Mas esse é o time campeão. Porque quando nesse mundo a gente é um time de águias solitárias, a gente não vence coisa nenhuma. E no reino de Deus é assim: se o centro não for o Senhor, eu já perdi a batalha. Por quê? Porque o princípio mais básico da vida cristã é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E enquanto você não entender e não viver isso, você sempre vai se sentir incompleto, infeliz, até mesmo no meio das vitórias, pois elas não terão nem sentido, nem significado existencial, porque você não vive para a glória de Deus, você vive para você mesmo. Se você fizer de Jesus o centro da sua vida, e tirar você do centro da sua vida, e o primeiro alvo da sua vida for Jesus, de fato, a vontade dEle, e a sua alegria for a alegria dEle, então seu coração vai mudar. Mas isso não é uma coisa que a gente faz uma vez. A gente se entrega a Jesus para a salvação uma vez, mas viver vitórias consecutivas é uma entrega constante na nossa vida. Eu tenho que viver isso hoje, amanhã e amanhã. Minha pergunta para você é: por que Deus tem que te dar a vitória? Por que Deus tem que te dar a vitória? Por que Deus tem que te dar a vitória? Por quê? Por quê? Eu estou buscando vitória de Deus, mas eu quero que seja para a glória dEle. O campeão é o Senhor. Eu quero estar no time dEle. Só isso. Segunda lição que esse texto me ensina. Como é que começa tudo isso? E aí a resposta vem no versículo 14. Acabe perguntou: por meio de quem se dará isso? E ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. E Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. Se você quer aprender a andar pela fé vitorioso, sempre terá de saber que à luz da palavra de Deus, o primeiro passo é seu. Porque Jesus já veio primeiro, e Ele já veio bater no teu coração, Ele já falou com você. Agora é a hora da sua resposta. Então o primeiro passo é seu. E é quase como que um pré-requisito da vitória. Deus falou: creia, viva, faça, dê passos concretos que revelem a sua confiança em mim.
Às vezes a gente ouve a voz de Deus e esperamos que o primeiro, algo de Deus aconteça no nosso cenário de vida, que mude alguma coisa em nós. Ah, Senhor, eu vou começar quando o Senhor fizer isso na minha vida. Eu vou começar quando acontecer aquilo outro. Eu vou começar quando, não é? E o Senhor diz, não, começa que eu te abençoo. É o inverso. O primeiro passo sempre vai ser o seu. Acabe perguntou, quem vai começar esse negócio? E o profeta disse, você, começa. Se Deus fala com a gente, pela fé, a gente tem que dar os passos na direção da palavra e do milagre. E enquanto a gente estiver caminhando nessa direção, as coisas tremendas de Deus vão acontecer. Você quer ver alguns exemplos? Está na Bíblia isso. Jesus encontra 10 leprosos. Lembra disso? E eles vão lá e dizem assim, eu quero ser curado. E Jesus faz algo estranho. Não toca neles, não faz uma oração. Teve um cego que ele cuspiu, fez lodo e colocou no olho. Mas para os 10 ele não fez isso não. Ele vira para eles e diz assim, vá até o sacerdote e se mostre para eles. Para ele. Por quê? Porque naquele tempo era o sacerdote que dizia, está são ou não está são. E podia então sair do isolamento. Porque o leproso nessa época vivia isolado, não podia morar na sua casa, vivia nas cavernas, escondido. E ele então foi lá procurar o sacerdote. Os 10 foram procurar, lembra disso? E enquanto eles estavam caminhando, o milagre aconteceu. Quer um outro exemplo? Naamã, lembra de Naamã? Procura o profeta Eliseu, e aí diz, olha, meu rei, né, que domina essa região aqui, me mandou você me curar. E fala primeiro para o rei, você resolve aí que você tem que me curar. Fala, eu não sou Deus, não posso curar você, mas tem um profeta que pode fazer alguma coisa por você. E ele vai, e o profeta nem atende o general, metido, né? O cara vai chegar aqui, manda lá o empregado dele, o que o senhor quer? Eu estou aqui com a carta do rei para mandar você me curar. Ele falou assim, tudo bem, o profeta não vai atender o senhor não, está muito ocupado, porque larga a mão de ser metido, exatamente esse era o ensino, né? Mas vai lá e mergulha 7 vezes nesse rio que você vai ficar bom. E ele fica irado, você lembra disso? Fica irado, com raiva, diz, eu vou embora. E os empregados dele, os oficiais, dizem, homem, isso aqui é fácil, mergulha 7 vezes, o que é que você perde com isso? E ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira, na 7ª vez. Diz a Bíblia que a pele dele ficou como de uma criança. Sabe, o primeiro passo é seu. Se Deus está falando alguma coisa para você, tem que dar o primeiro passo. Se você entendeu que a tua vida é para a glória de Deus, e Deus está falando com você, dá o primeiro passo. Faz o que Deus está mandando, não fique enrolando, não fique esperando alguma coisa acontecer. Já aconteceu, o Senhor já se revelou. Você lembra daquela mulher que tocou no manto de Jesus? Ela tinha uma fé tão incrível, tão maravilhosa, dizia, se eu tocar. E lembra, naquele tempo uma mulher não tocava num homem, mas se eu tocar, nem que seja na orla do manto desse homem de Deus, algo de Deus vai acontecer. E aí acontece, e é interessante que o texto parece até para a gente, que Jesus se sente aviltado, diz assim, de mim saiu o poder, quem me tocou? E todo mundo diz, está todo mundo te empurrando aqui, Jesus, como é que é? Quem me tocou? Não, alguém me tocou diferente. E sabe, queridos, quando a gente toca diferente, com fé, dando o primeiro passo, Deus honra, derramando graça sobre a nossa vida. Eu podia continuar dando exemplos para você.
Mas o que eu quero dizer para você é que se você quer ver um milagre de Deus e a vitória acontecer na tua vida, primeiro entenda para que Deus tem que fazer esse milagre. É para a glória dEle. E a sua vida tem que estar na mão dEle. E você vai experimentar o imponderável de Deus na sua vida. E que o primeiro passo é teu. As coisas acontecem depois, quando a gente caminha pela fé. E a pergunta que eu faço para você é: até quando você vai esperar para dar os passos de fé que você precisa dar? E a última coisa que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã tem a ver com a estratégia. E aqui eu quero ensinar uma coisa para você tremenda. Presta atenção nisso. Deus é sabedoria elevada à potência infinita. Onde é que está o Marcos? Marcos está aí? Matemático? Está aí? Está aí, não é? O Sidney, troquei o nome dele. Eu vi que ele ficou olhando o matemático, ele olhou para mim. Perdão, meu irmão. Viu? Então aqui é aula de potência, de matemática aqui. Olha, Deus é sabedoria elevada à potência infinita. Deus é sabedoria elevada à potência infinita. E a próxima lição desse texto é que a maneira como Deus faz as coisas acontecerem são inusitadas, porque elas revelam a grandeza de Deus, essa sabedoria que é potência elevada, né? É sabedoria elevada à potência infinita. Olha só o que vai acontecer. Deus vai dizer através do profeta como é que vai ser a batalha. Você vai pegar os chefes das províncias, e eles eram os governadores da região. Era como se fossem os governadores da região toda, do país inteiro. Todos eles estavam refugiados dentro da cidade murada de Samaria. E ele então contou os governadores. Eles eram 230 pessoas. Então você pode imaginar as 230 pessoas vestidas com roupas de nobreza, tá? Lembra que naquele tempo o nobre e o plebeu tinham roupas diferentes. Eles estavam vestidos com roupa de nobreza. E aí Deus vai dizer o seguinte: olha, você vai pegar esses 230 e vai colocar na frente da batalha. E eles vão sair sozinhos. E o exército vai sair depois da cidade. E o exército todo só tinha 7.000 homens. Enquanto o exército da Síria tinha 32 reis de toda aquela região. Era um grande exército. Por isso, quando as portas da cidade se abriram, e saíram de lá os nobres, vestidos com as roupas características, eles não representavam uma ameaça. 230 pessoas vestidas como nobres. Mas parecia uma comitiva de embaixadores. E dava a entender que os poderosos daquela região haviam se rebelado contra o rei e que vinham tratar os termos da rendição. Por isso, Ben-Hadad deu a seguinte ordem: vocês vão prender os 230. Se eles vierem em paz, prendam. Mas se eles não vierem em paz, prendam, não matem. Porque afinal de contas, o que é que são 230 contra o meu exército? Mas Deus é sabedoria elevada à potência infinita. E Deus age de maneiras inusitadas. Isso aconteceu ao meio-dia, para todo mundo ver, sol alto. Mas a uma curta distância, um exército de 7.000 homens também saiu da cidade. E foram eles que garantiram a surpresa da vitória. Que estratégia genial! Porque Deus é sabedoria elevada à potência infinita. Se você depende de Deus,
Ele vai lhe dar estratégias que vão muito além do senso comum, muito além da sua capacidade, porque Ele é Deus. E elas serão revelação do seu poder, da sua sabedoria, da sua grandeza. E a grande lição aqui é: se Deus é sabedoria elevada à potência infinita, então por que você vive lutando com Deus? Por causa das maneiras inusitadas que Ele lhe ensina a ser vitorioso. Vou falar baixinho aqui, hein? É burrice. Deu para entender? Quer um exemplo? Quem aqui já não lutou com aquela palavra de Jesus que disse: se alguém te bater numa face, dá a outra? Você diz: Senhor, tem um cidadão que se converteu, né? Não sei se você já ouviu essa, né? Se ouviu, tenha misericórdia de mim, né? E ele então tem uma briga na cidade. O pastor vai lá para conversar com ele, diz assim: moço, que é isso? Você é convertido? E ele falou assim: é, pastor, mas é que o meu braço esquerdo se converteu, mas o direito ainda não. Mas por que a gente vive esse negócio? Porque a gente não acredita que a sabedoria de Deus é tão tremenda como a Bíblia fala. Ou então, quando a Bíblia fala e Jesus ensina que a gente tem que caminhar a segunda milha, quando fala para a gente entregar não uma capa, mas as duas, a gente fica lutando com Deus, porque acha que a sabedoria de Deus não funciona aqui. Mas na verdade a gente vai aprender que essa sabedoria de Deus funciona em todo e qualquer lugar da face da terra. E vou dizer mais: até pessoas que não creem em Deus usaram a sabedoria revelada nas Escrituras Sagradas e venceram. Se você estuda a história da independência da Índia, você vai encontrar um homem chamado Mahatma Gandhi, que vai aprender na Bíblia essas palavras de Jesus, e enquanto todo o povo está lá se movimentando para fazer uma guerra contra os ingleses, ele diz: não, nós vamos deitar no chão, não, nós não vamos usar violência, nós simplesmente só vamos usar algodão e não vamos usar qualquer outro tecido, porque algodão a gente faz em casa o tecido, e a gente não vai comprar o que o inglês vende. E contra esse tipo de coisa, o exército inglês não conseguiu vencer e entregou a Índia inteira de graça, porque mesmo que ele não acreditasse em Jesus, ele cria que a sabedoria de Deus é tremenda. Mas às vezes a gente fica brigando com Deus. Às vezes a gente fica brigando com Deus para saber que tipo de marido, que tipo de mulher, que tipo de esposa, que tipo de pai, que tipo de filho. Querido, lembra quem é Deus e a sabedoria dele, e você vai encontrar maneiras inusitadas de ter a vitória. Às vezes nós estamos embriagados, assim como Ben-Hadad estava embriagado na nossa própria arrogância, e aí nós não nos tornamos ensináveis para Deus, e Deus não pode fazer a vitória na nossa vida. Eu tenho que crer que a estratégia de Deus, mesmo que pareça uma loucura aos meus olhos, certamente será a única maneira de obter a vitória que de fato glorifica a Deus. E a grande pergunta hoje é a seguinte: para que Deus tem que te dar a vitória? Você está buscando algo de Deus? Para quê? Que seja para a glória de Deus. Se Deus já te mostrou alguma coisa, dá o primeiro passo. E se você já deu o primeiro passo,
Para de brigar com Deus e se alegre na sabedoria de Deus, porque no tempo oportuno você vai ver que funciona. Porque eu nunca vi Deus falhar. E Ele não falha. Os seus planos são perfeitos. E a gente sabe que funcionam. Agora os meus, a história da minha vida vai dizer que nem sempre são tão bons assim. Nessa noite eu queria orar com você e queria desafiar você a entender quem é o protagonista da história. Lembra que a gente começou dizendo que a principal lição é que Deus não para de trabalhar e Ele é o protagonista? O grande problema é que às vezes eu quero ser o protagonista da história. Afinal de contas é a minha vida. Mas há um Deus eterno, tremendo, que te chama a andar com Ele nas coisas eternas e tremendas. E a vitória dele é eterna. A sua é passageira. Para que eu tenho que ter a vitória? Para a glória de Deus. Os atletas de Cristo estavam na Copa, na última que o Brasil ganhou. E o capelão dos atletas de Cristo, o tema dele durante todos aqueles jogos da seleção, nas reuniões de oração que eles tinham, era: para que Deus tem que dar a vitória para vocês, para o Brasil? Será que não tem outros países que também oram a Deus e pedindo a vitória? Por que vocês e não eles? E aí, todos eles entenderam que a vitória seria deles se de alguma maneira eles glorificassem o nome do Senhor. E se você lembrar da história, quando terminou o jogo, todos tinham uma camiseta por baixo que depois foi proibida de se usar, glorificando o nome de Jesus. Fizeram uma roda no centro do campo, se ajoelharam diante do Senhor para adorá-lo. Porque se eles entenderam que a vitória só podia ser dada para quem glorificasse o Senhor, por que nós não podemos entender isso? Que nós sejamos para a glória de Deus, que nós demos passos nisso, e que a gente pare de lutar com Deus e deixe Deus ser Deus. Usar essa sabedoria elevada à potência infinita para ministrar na nossa vida. Curva a tua fronte, vamos orar a Deus agora. Talvez hoje seja o dia de fazer algumas entregas. E tem algumas entregas que são difíceis de fazer, viu, queridos? Orgulho. É fácil a gente ver o orgulho do outro, mas é difícil ver o orgulho da gente. Arrogância. Parece a mesma coisa, né? Mas arrogância é quando a gente empina o nariz e diz: eu sei, eu faço, eu consigo, eu posso. Mas na verdade a gente nada pode, a gente só depende de Deus. Eu quero construir o meu reino. Deixa o reino de Deus ser construído na tua vida. E faz uma entrega hoje ao Senhor, do teu eu. Porque se ele não for colocado nas mãos de Jesus, Jesus nunca vai ser o Senhor da tua vida. Coloca a tua vida na mão de Deus. Deixa Ele te ensinar os processos. Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito no seu coração, eu quero orar por você. Uma oração de fé. E lembra que sempre o primeiro passo é meu. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, fica de pé aí no teu lugar, porque eu quero orar por você hoje. Quero pedir a bênção de Deus para você fazer as entregas que você precisa fazer.
e que talvez sejam muito difíceis. Tem mais alguém que queira colocar-se de pé agora? Pode ficar de pé em nome de Jesus, porque o Senhor quer ouvir a sua oração, quer abençoar a tua vida, quer derramar graça sobre você. E só você e Deus sabem as lutas que estão aí no seu coração. Louvado seja Deus por aqueles que estão em pé. Se houver mais alguém, pode ficar de pé agora. A gente vai orar juntos agora.